Seguindo, no artigo 11, é um artigo bem importante porque ele prevê as penalidades, ou seja, a responsabilidade ambiental, tanto do empreendedor quanto dos técnicos que derem informações ou incorretas ou inverídicas, certo? Então, quando se realiza o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental, todas as informações ali contidas, elas presumem-se verdadeiras. Mas caso em algum momento se descubra que aquelas informações são falsas ou que de fato o empreendedor tentou esconder algum tipo de informação, ele pode ser responsabilizado tanto nas esferas administrativa, civil ou penal, certo? Então ele pode ser responsabilizado nas três esferas, inclusive ao mesmo tempo, certo? Então o artigo 11 diz o seguinte: os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, ou seja, os profissionais formados em determinada área com anotação de responsabilidade técnica para aquele tipo de laudo, aquele tipo de serviço prestado para o empreendedor, certo? E aí nós temos a responsabilização tanto desse técnico, né, habilitado, quanto do empreendedor. Eles podem ser responsabilizados solidariamente. Tranquilo? No artigo 12, nós temos ali então que o órgão competente então definirá, se necessários, procedimentos específicos para licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento. E ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados. Bom, esse artigo especificamente, ele fala que o órgão ambiental, primeiramente, ele tem que definir quais são as informações necessárias para que nós tenhamos um processo de licenciamento adequado, certo? E ele pode ainda definir, considerando se uma determinada atividade for de potencial poluidor baixo, ele pode definir estudos mais simplificados. Ele não precisa solicitar ao empreendedor estudos realmente complexos como do EIA-RIMA. Se eu tenho um impacto que não é tão significativo quanto dos outros empreendimentos, eu posso aí solicitar informações ou estudos mais simplificados. Então é isso que esse artigo 12 nos traz, certo? Ainda fala no parágrafo 2º, que também vai depender, obviamente, do tipo de atividade, potencial poluidor, uma série de características que vão ser pré-definidas pelo próprio órgão ambiental, ou até mesmo por uma determinada legislação, certo? Que essas atividades, então, poderão ter somente um único processo de licenciamento. É o que nós chamamos de uma licença com prazo indeterminado. Então diz o seguinte, lá no parágrafo 2º do artigo 12. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados previamente pelo órgão governamental competente, desde que defina a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades, certo? Então aqui ele vê um processo de licenciamento para várias atividades, por exemplo, no Parque Fabril, tá? Então ali num parque industrial, não é Parque Fabril, né? Num parque industrial, onde nós temos vários empreendimentos, por exemplo, similares, né? Ou com potencial poluidor similar, certo? Então ali eu posso definir uma única licença ambiental naquele parque, naquele limite, né? Que nós temos desse Parque Fabril aí, tá? Então ele também prevê isso aqui. Depois ali no parágrafo 3º, deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental. Isso aqui é a margem que essa resolução dá para aqueles empreendimentos com responsabilidade socioambiental, por exemplo. Então aqueles que de fato demonstram que estão tendo atividades, ações, planejamentos com intuito socioambiental, ou seja, tem realmente um interesse na preservação ambiental e também na preservação da qualidade de vida de colaboradores, de vizinhança e assim por diante, né, de atividades sociais, uma vez comprovado isso, pode então agilizar determinados procedimentos, justamente porque tem aquela segurança de que aquela empresa tem uma preocupação com a proteção ambiental. Então dá ao órgão ambiental
A ideia, né, é óbvio que em caso de ocorrer um dano ambiental, não importa, né, se a pessoa tem ou não um sistema de gestão ambiental implantado, por exemplo, certo? Mas nesse caso ele prevê então que pode ser uma possibilidade dessa empresa que tenha essa gestão ambiental de ter um procedimento mais agilizado, um procedimento talvez até mais simplificado, porque está demonstrando essa preocupação. Tranquilo? No artigo 13 fala o seguinte: o custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal. Isso significa que para que nós emitimos uma licença ambiental, para que nós tenhamos a análise desse procedimento, desses documentos para a licença ambiental, a gente tem que pagar uma determinada taxa, certo? E nós sabemos que todas as taxas que nós temos, ou impostos, eles só podem ser aplicados se nós temos ali uma previsão legal que estabeleça, né, essa determinada taxa, a sua quantificação, a sua alíquota, enfim, certo? Então precisa ter essa prévia combinação legal, ou seja, precisa ter uma legislação que determine ou que determine uma taxa, né, um valor específico, a sua alíquota e assim por diante, certo? Então aqui ele está dizendo, o custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, que é essa previsão legal que a gente já sabe, que tem principalmente ali, quando a gente fala de Código Tributário Nacional, ele já está dizendo que tem que ter uma legislação que estabeleça um determinado tributo, né, a ser pago. Ok? Visando o ressarcimento pelo empreendedor das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente. Então, por exemplo, se o órgão ambiental necessitar de uma vistoria ou de uma determinada perícia, por exemplo, quem é que vai pagar isso? É o empreendedor, certo? Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizadas pelo órgão ambiental para análise da licença. Então fica a critério do empreendedor querer saber se de fato aquele dinheiro foi aplicado para tal situação, se não foi, ou seja, quais foram os custos daquele órgão ambiental para a análise de todas as documentações, das vistorias, assim por diante. Então fica a critério do empreendedor o acesso a essa planilha. Certo? No artigo 14, o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, LPL e LO, em função das peculiaridades de atividades ou empreendimentos, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 meses. Lembra que nós comentamos ali no procedimento a questão dos 6 meses que ele tem, então, que é o prazo que ele tem desde o protocolo até a emissão da licença, então são 6 meses. A contar do ato protocolar, o requerimento até o seu deferimento ou indeferimento. Ressalvados os casos em que houver o EA-RIMA, que aí então esse prazo dobra, que vai então de 6 meses para 12 meses, é o prazo do órgão ambiental, certo? Nós já comentamos isso ali na questão do procedimento, mas é importante frisar porque traz aqui nesse artigo 14, ok? No parágrafo 1º, então, fala da questão da contagem do prazo, que fica suspensa quando se solicita estudos complementares, que nós também já comentamos. Os prazos, então, deste caput poderão ser alterados desde que justificados com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Ou seja, tem que haver um acordo ali para que o órgão ambiental, por exemplo, tenha um prazo superior a 6 meses ou superior a 12 meses. Tem que haver um acordo entre o empreendedor e o órgão ambiental, tem que ter uma justificativa para tudo isso, né? Até mesmo para que a gente não tenha aquela questão da morosidade dos processos de licenciamento, que é um grande foco de reclamação de muitos empreendedores, que demora às vezes um ano e meio, aquela coisa toda. Tá? Então ele prevê essa possibilidade nessa resolução. Tranquilo? No artigo 15, o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimento e complementações formuladas pelo órgão ambiental competente. Lembra que eu também comentei que o empreendedor, quando solicitado estudos complementares, informações complementares, ele também tem um prazo a ser atendido. E esse prazo então é de 4 meses, está descrito nesse artigo 15 aqui, certo? Da mesma forma também ele pode ser um pouco maior, desde que justificado com o órgão ambiental e que o órgão ambiental então aceite isso, certo?
qualquer alteração de prazos previsto na resolução tem que ser em comum acordo, tem que ter uma justificativa. O artigo 16 traz que o não cumprimento estipulados nesses prazos, então, faz com que nós tenhamos o processo novamente. E os custos já pagos pelo empreendedor anteriormente terão que ser pagos novamente, certo? Não muda absolutamente nada nisso, e é isso que traz esse artigo para nós, ó. O não cumprimento dos prazos estipulados no artigo 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detém a competência para atuar supletivamente, e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. Aí terá então que retomar todo a solicitação. Se o empreendedor não atender os prazos, é dado o arquivamento. Se o órgão ambiental não atender os prazos, olha só o que esse artigo 16 está dizendo. Se o empreendedor não atender os prazos, arquiva. E aí então, para desarquivar, terá que pagar novos custos de análise. Se o órgão ambiental não atender os prazos de 6 e 12 meses, poderá então, por solicitação do próprio empreendedor, a atuação supletiva. Então vamos pensar aqui, é o órgão municipal o competente para o licenciamento, e aí ele pode solicitar então a atuação supletiva do órgão estadual para que nós tenhamos mais celeridade na análise desse processo e também na emissão da licença. Ok? Então esse artigo 16 prevê isso. Prevê essa atuação supletiva do órgão ambiental em caso de morosidade do órgão competente. Artigo 17. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença. É isso que eu estava comentando agora. Certo? Que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10º, que são as etapas do procedimento. Tranquilo? Mediante novo pagamento de custo de análise. É o que nós já comentamos. O artigo 18 fala dos prazos das licenças. Então vamos lá. Como ele está dizendo aqui, licença prévia, então o prazo é o prazo previsto no cronograma, certo? No cronograma, ou seja, a elaboração do projeto e assim por diante, certo? Então prazo nesse cronograma, não podendo ser superior a 5 anos. Então quando a gente fala de LP, não pode ultrapassar 5 anos. Ok? Então se eu estabeleci lá na licença um prazo, na licença prévia um prazo de 2 anos, eu posso estender, por exemplo, por mais 2. E aí eu só posso depois por mais 1 até completar os 5 anos. Eu não posso exceder os 5 anos. Ok? Na licença de instalação, então, o mínimo. Qual é sempre o prazo mínimo e o prazo máximo? Né? Então, o prazo mínimo, tanto da LP quanto da LI, é a questão do cronograma estabelecido no projeto e assim por diante. Ok? O prazo máximo da LP é 5 anos e da LI é 6 anos. Ok? Então é isso que ele está dizendo aqui nesse artigo 18. Ok? Na licença de operação nós temos um prazo mínimo e um prazo máximo. O prazo mínimo é 4 anos e o prazo máximo é 10 anos. É isso que está estabelecendo essa resolução a nível federal. Pode ter uma resolução a nível estadual que estabeleça um prazo mais restritivo? Pode. Isso não impede. O que não pode é ter um prazo menos restritivo. Por exemplo, estabelecer uma licença de operação com prazo de 20 anos. Isso não pode. Certo? E lembra que eu comentei da questão do prazo indeterminado da licença? Esses casos acontecem quando, por exemplo, eu solicitei a renovação da licença de operação, passou o prazo de validade da minha licença de operação e ainda a renovação está em análise no órgão ambiental. Enquanto essa renovação está em análise, terminou o prazo da minha licença atual, ele se torna então com prazo indeterminado até a manifestação do órgão ambiental. Nós vamos ver que isso também está escrito aqui, ok? Seguindo então, se o órgão ambiental quiser estabelecer, o órgão ambiental estadual, por exemplo, quiser estabelecer um prazo de validade menor que 4 anos, sem problema, devido às características, peculiaridades da atividade, potencial poluidor, porte, etc., eu posso estabelecer, por exemplo, uma licença de operação de 2 anos. Posso. Tá? Eu só não posso ser menos restritivo que essa resolução nacional. Tranquilo?
Então diz lá, o parágrafo 1º, a licença prévia e a licença de instalação poderão ter os prazos de validade prorrogados desde que não ultrapassem os prazos máximos, que foi o que nós comentamos. Parágrafo 2º, o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validades específicos para a licença de operação de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridade, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. Certo? Então, devido a algumas peculiaridades, o prazo pode ser menor do que 4 anos. Parágrafo 3º, e aqui eu acho que é bem interessante, é o seguinte: a renovação da licença de operação de uma atividade ou um empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade. Então, se eu tenho uma licença de operação de 4 anos, solicitei a renovação, não necessariamente ela vai ter 4 anos. Ela pode ter mais ou ela pode ter menos. Fica a critério do órgão ambiental com base na análise das documentações, das informações do empreendimento. Certo? Então ele pode alterar isso aí. Ok? No parágrafo 4º, ele fala que a renovação da licença deve ser solicitada com antecedência mínima de 120 dias. Lembrando que aqui ele só fala da licença de operação. Então a renovação da licença de operação deve ser requerida com prazo de 120 dias de antecedência. Então o prazo lá de validade é tal dia, 120 dias antes você tem que entrar com o protocolo de renovação. Ok? E aí diz o seguinte, ó, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente, que foi o que nós acabamos de comentar. Certo? A questão das condicionantes. Artigo 19. O artigo 19 fala o seguinte: as condicionantes vão ser sempre as mesmas? Não. A licença ambiental pode ser revogada a qualquer tempo? Pode. A licença pode ser suspensa? Pode. Por quê? Diz o seguinte, inciso 1, 2 e 3 desse artigo 19. Violação ou inadequação de qualquer condicionante ou norma legal. Aí o órgão ambiental então pode estabelecer a suspensão ou revogação dessa própria licença. Omissão ou falsa descrição de informações. Também o órgão ambiental pode se manifestar contrário àquela licença ou à suspensão dela. Tá? Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Então, se eu tenho aquele empreendimento que tem a iminência de grave risco à saúde, ao meio ambiente, etc., o órgão ambiental, analisando isso através do seu poder de polícia, ele pode, então, restringir as condicionantes daquela licença que já foi emitida. Então, ele pode emitir uma nova licença com condicionantes mais restritivas ainda, com base, obviamente, pode ser uma alteração no entorno daquela empresa, pode ser uma alteração da própria empresa, então uma série de fatores pode fazer com que aquelas condicionantes se modifiquem. Lembrando sempre que os prazos e as condicionantes, eles não são fixas, certo? Eles podem ser alterados a qualquer momento, desde que, obviamente, justificado pelo órgão ambiental, e aí nós temos aqui algumas possibilidades nos seus incisos do artigo 19. Tranquilo? Bom, pessoal, então finalizando esse artigo 19, a gente finaliza a análise dessa resolução 237 de 97. E deixe seu comentário então nesse vídeo, curtindo ou não, né? Até mesmo para que a gente possa melhorar nas próximas gravações. E ficamos à disposição, certo? Até a próxima, um abraço!